Doutora Carla? É videoconferência? Doutora Carla, podemos dispensar a leitura do relatório, Vossa Excelência concorda, para passarmos aos debates? Então, tem a palavra o doutor Homero Cruz Ribeiro. Excelentíssimo senhor ministro-presidente Raul Araújo, excelentíssimo ministro relator Antônio Carlos Ferreira, excelentíssima ministra Maria Isabel, excelentíssimo ministro Marco Buzzi, subprocuradora da República, excelentíssima doutora Eliane de Albuquerque, eminentes servidores desta corte, colegas advogados, senhoras e senhores. Tentarei ser o mais objetivo possível, porque se trata de agravo interno, de respeitável decisão monocrática do eminente ministro Antônio Carlos, que, reconsiderando decisão anterior, negou provimento ao recurso especial da parte hora agravante, por dois fundamentos. O ministro Antônio Carlos disse incidir a súmula 83, quanto ao cabimento dos embargos infringentes, e a súmula 7, quanto à questão de ser ou não extrapetita o cerceamento de defesa. A gente advoga no sentido de que não se incidiria respeitosamente os óbices, e começando aqui pelo segundo fundamento, ministro Antônio Carlos, porque entendemos que, quanto à súmula 7, no voto vencido, tanto do acórdão que julgou os embargos infringentes, quanto do acórdão que julgou os embargos de declaração, constam ali elementos fáticos suficientes a aplicar o nosso direito. De sorte que, se considerarmos a integralidade dos acórdãos, a gente poderia, então, aplicar o direito à espécie. Em muito especial, ministro Antônio Carlos, que há um fundamento de um desembargador que chama muita atenção do voto vencido, que diz ele assim: se fosse mesmo extrapetita, não teria havido contestação da outra parte na ação rescisória. O que se debateu ali sobre ser ou não extrapetita, ministro, e ali no voto dos embargos infringentes consta o pedido, e aqui eu jamais defenderia fato contrário à verdade. Não foi pedido de cerceamento de defesa, mas a orientação do STJ é no sentido de que, se decorrer, logicamente, da causa de pedir, pode o magistrado enfrentar. E o fundamento que eu acho interessante, que consta do voto vencido, do desembargador, é no sentido de que a parte contestou essa alegação de cerceamento. Então, entendemos aqui, respeitosamente, que poderia ser superado o óbice da súmula 7. Quanto à questão do cabimento dos embargos infringentes, e aqui, novamente, não se tentará defender tese contrária a entendimento pacificado do STJ. Eu sei, todos sabemos, que cabem embargos infringentes contra decisão não unânime em ação rescisória. Apenas pondera a distinção desse caso, que é a ação rescisória não ter julgado o mérito. Não se disse quem era credor e quem era devedor, apenas disse que o processo era nulo por dois motivos. Um, o cerceamento de defesa. O outro, a falta do Ministério Público, obrigado. O outro, a falta do Ministério Público oficiário em processo que tinha absolutamente incapaz. Esse que foi dito pelo acórdão da segunda sessão do Tribunal do Mato Grosso, reformado pelo Tribunal Pleno no acórdão que julgou os embargos infringentes. Basicamente, essas são as duas alegações que trazemos em agravo interno. Mas há um detalhe importante, e aqui eu acredito que é o mais importante a trazer ao plenário, que a solução dada, respeitosamente, a solução dada pelo Tribunal do Mato Grosso não encaixa juridicamente. E aqui eu vou fazer uma digressão bem rápida. É uma ação rescisória que foi acolhida, foi julgada procedente por maioria com dois fundamentos: cerceamento de defesa, ausência do Ministério Público em processo que deveria ter incapaz. Embargos infringentes, com base no voto minoritário, e o Tribunal Pleno disse: cerceamento de defesa é extrapetita. E não falou do outro fundamento. Então, juridicamente, tem uma situação aí que, ao nosso sentir, nós que advogamos pelo agravante, está vivo o fundamento que não foi modificado. Então, de duas uma: ou volta para o Pleno conhecer do fundamento não atacado, ou o fundamento não atacado está vivo. E aí está rescindido o acordo para aquele outro fundamento. É só esse aspecto
que, aos nossos sentir, respeitosamente, poderia ser destacado daqui, da tribuna. Sem mais, eu agradeço a oportunidade e perdoe o nervosismo da primeira vez. Um abraço. Agradeço.